Olá! Nós estamos aqui hoje para resolver a questão de número 40 do caderno amarelo de linguagens. O excerto da questão 40 que é apresentado diz o seguinte: aconteceu mais uma vez. Ele me abandonou, como todos os outros. O quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. Então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que eu vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. O texto apresentado, então, é o excerto de uma crônica, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 2006. O enunciado da questão traz o seguinte: nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de... As alternativas são a. Primeira pessoa do singular, para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. De fato, a primeira pessoa do singular ela tende, em uma redação, a apresentar-se como um fator de expressão de maior subjetividade àquele texto. Contudo, no caso em questão, a desilusão amorosa, conforme se progride durante a leitura do texto, não se apresenta como uma das marcas da expressão de subjetividade, não sendo assim um aspecto tão relevante para a leitura da questão. Alternativa B. Ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Essa de fato é uma alternativa interessante, uma vez que existe sim o tom irônico apresentado ao longo do texto, que, contudo, não é suficientemente relevante do ponto de vista de que chama a atenção do leitor, uma vez que a atenção do leitor é atraída muito antes de que ele perceba que existe um potencial irônico sendo apresentado ao longo do texto. Alternativa C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Essa é a alternativa correta, uma vez que, de fato, ocorre a produção de vários cenários a partir dessas frases feitas, que fazem com que o autor se situe no texto e espere que a redação continue em determinada direção, o que causa surpresa quando o leitor se depara com o fato de que, na verdade, o texto está tratando sobre outra coisa. Ou seja, é o momento em que a atenção dele consegue ser obtida e então garantir que o texto continue sendo consumido pelo leitor. Alternativa D. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. De maneira semelhante à alternativa C, uma vez que está tratando de quebra de expectativa e que de fato é o que acontece com o texto, essa alternativa ela é um pouco enganosa, uma vez que direciona o candidato a imaginar que de fato se trata da alternativa correta porque há uma quebra de expectativa. Contudo, não se trata de uma estratégia argumentativa que oculte informações, o que não tem nada a ver com o conteúdo que é apresentado ao longo do texto por meio da narradora. Então, essa alternativa deve ser descartada. A última, verbos no pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto, não se apresenta como uma alternativa suficientemente relevante, uma vez que, em narrativas, geralmente, o pretérito é a flexão verbal que mais é utilizada. Então, não existe necessariamente nada de especial na relação entre o pretérito e uma ferramenta que busque atrair a atenção do leitor. Para a questão 40, então, a alternativa correta é a C, frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Essa foi a resolução de questão de hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber as notificações e atualizações do canal. Tchau!